Boa noite. Esse é o Conexão ND aqui na Record News. E como hoje é terça-feira, é meu dia de trazer um convidado para um bate-papo. E hoje eu estou aqui com o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, Marcelo Góes Neves. É importante até a gente entender um pouco desse trabalho do Ministério Público do Trabalho. Doutor Marcelo, muito obrigado pela deferência de nos receber e de nos atender para esse bate-papo aqui no Conexão ND. Uma boa noite para o senhor. Boa noite, Paulo Alceu. É uma satisfação para mim aqui poder representar o meu órgão, o Ministério Público do Trabalho, conversar um pouquinho com vocês e com a sociedade para que conheçam um pouquinho melhor e também não confundam com outros órgãos, que acho que é uma questão bastante importante e a gente dimensionar exatamente o que a gente faz aí em prol da sociedade trabalhista local. E é exatamente por aí que eu começo o nosso bate-papo de hoje. Existe o Ministério do Trabalho, que é completamente diferente do Ministério Público do Trabalho. Então, vamos pelo Ministério Público do Trabalho. O que ele faz? Paulo Alceu, uma grande diferença aqui, a gente pode pensar como o Ministério Público do Estado e Polícia Civil. O Ministério do Trabalho é aquele que tem um poder de polícia, no caso administrativa, que vai enfrentar as relações de trabalho e aplicar as sanções aí administrativas necessárias. Nós, do Ministério Público do Trabalho, temos que ser equiparados como um órgão mais juridicante, mais jurídico mesmo. Nós recebemos aí denúncias, nós apuramos fatos, nós atuamos na parte efetivamente judicial da coisa, criando processos ou firmando termos de ajuste de conduta para alinhar alguns empregadores aí à nossa ordem jurídica, à nossa lei. Esse é o nosso propósito. O Ministério Público do Trabalho tem alguma semelhança com o Ministério Público, por exemplo, aqui de Santa Catarina? Tem toda a semelhança, Paulo Alceu. A ideia aqui é que nós somos um braço do Ministério Público como um todo, designado especificamente para a trabalhista. Como a área trabalhista é uma área federal, então nós estamos alinhados ao Ministério Público da União. Então nós somos irmãos aqui próximos do Ministério Público Federal. E exatamente por isso que a gente tem essa atribuição um pouco mais jurídica. A gente trata de ações civis públicas, a gente trata de termos de conduta, a gente trata de adequações que são necessárias nos temas mais relevantes da seara trabalhista. Então, essa aproximação com o Ministério Público Estadual é natural, embora são atribuições em áreas diferentes. Eu vou tentar ir na prática, até mostrando um certo desconhecimento para que as pessoas consigam entender melhor. Eu tenho uma ação trabalhista, eu vou direto à Justiça ou eu passo pelo Ministério Público do Trabalho? A ideia aqui que o público tem que entender é que o Ministério Público existe como um todo, não só o trabalhista, para enfrentar as grandes questões que são sensíveis para a sociedade como um todo. Então, por exemplo, quando há um ato criminoso, o Ministério Público Estadual normalmente tem essa prerrogativa, porque é algo muito importante para a sociedade, aquele processamento daquela situação. Então, na área ambiental, por exemplo, muitas vezes é o Ministério Público Federal, porque crimes ambientais ou situações de desrespeito ambiental, ele também são o interesse da sociedade. E no caso trabalhista é o mesmo raciocínio. As grandes demandas trabalhistas coletivas, e aí vamos trazer algumas aí como as questões de segurança do trabalho, questões de fraudes trabalhistas, questões como sindicatos que atuam com improbidade, por exemplo, e trabalho infantil, trabalho em condição análoga de escravo, são questões muito grandes para a sociedade. Então, isso é prerrogativa do Ministério Público processar. Então, processos individuais, salvo aqueles de grande repercussão, normalmente são feitos pela própria pessoa aí que se sentiu lesionada em face do seu empregador e julgados pela Justiça do Trabalho. Doutor Marcelo, o senhor falou que é movido, o Ministério Público do Trabalho, ele é movido por denúncias. Claro que nós estamos conversando com o senhor como procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho de Santa Catarina. Quais são as principais denúncias aqui no nosso estado? Santa Catarina tem um histórico muito grande de problemas relacionados ao meio ambiente de trabalho, ou seja, segurança e saúde no trabalho. Nós temos grandes empresas, então a grande maioria das denúncias que a gente recebe são sobre acidentes, sobre questões inadequadas de adequação de segurança, de saúde,
Mas temos outros aí, por incrível que pareça, por mais desenvolvimento social e humano que nós temos aqui em Santa Catarina, e algo que eu tenho muito orgulho por ser catarinense, nós enfrentamos problemas bem básicos aí, como uma grande incidência de trabalho infantil, nós temos trabalho em condição análoga de escravo, principalmente de pessoas que vêm de fora aqui para o estado, algumas aliciadas, outras não, mas que acabam tendo uma situação de exploração um pouco maior. Nós temos fraudes trabalhistas, nós temos muita situação sindical que exige o nosso olhar. Então, eu colocaria essas aí como uma das mais fortes aqui presentes no estado. Se o senhor me permite, eu vou criar uma figura aqui, vou voltar lá para o meu tempo de 7, 8, 9 anos. E daí faz tempo isso. Mas, e daí eu lhe pergunto o seguinte, hoje nós batemos muito nessa tecla do trabalho infantil, que naturalmente criança tem que estar na escola, criança tem que ter a proteção, e isso é inconfundível, é inquestionável, melhor dizendo. Agora, na minha época, a gente ajudava o pai, a gente participava do trabalho, e aquilo não era considerado um crime. Por que agora é crime? Paulo, eu acho que a gente tem que diferenciar algumas circunstâncias aí para a gente não generalizar alguns discursos que podem ser perigosos. O que você fazia naquela época, que é ajudar o pai, ainda é plenamente possível, tá? Isso não é crime, não é trabalho infantil, são só situações de exagero em relação a isso, é que sim, vão caracterizar trabalho infantil e sim vai ter o rigor da lei aí aplicado a pais, a empregadores e etc. Normalmente, quando é caso de pais, a gente tende a fazer um trabalho mais de apoio psicológico e uma ideia de apoio também social, porque a gente sabe que não está acontecendo ali porque a família está em ótimas condições, então a gente tem essa sensibilidade. Então eu colocaria dessa forma, aquele trabalho que é uma situação educacional da família, que faz parte dos afazeres do dia a dia, isso não é trabalho infantil, não entendam como trabalho infantil. Agora, aquela exploração em que o trabalhador, o jovem, a criança acaba trocando a escola pelo trabalho, substituindo a mão de obra, produzindo mesmo um valor de trabalho ali com 8 horas, 9 horas por dia, e sacrificando outras situações em que o desenvolvimento dela como criança sai prejudicado, aí a gente está falando de trabalho infantil sim, e aí a gente tem que tomar providências adequadas para corrigir isso. Pois eu até fiz essa provocação ao senhor, provocando até essa distorção, para deixar bem claro exatamente o que é trabalho infantil, o que é um crime e o que não é. O que não é um crime. E eu lembro de uma cena, eu não sei se foi esse ano ou no final do ano passado, do menino em Graxate que entrou numa loja e ele foi comprar um relógio para o pai. E ele acabou ganhando esse relógio do dono da loja, porque o dono da loja ficou sensibilizado por essa história desse menino, que de repente viralizou também pelas redes sociais, porque o menino trabalhou engraxando sapato para conseguir ter dinheiro para comprar um presente para o pai dele. E quem acabou sendo punido foi o dono da loja. Houve um desvirtuamento aí, doutor Marcelo, eu me sensibilizei tanto da atitude do dono da loja como do menino também. E, de repente, um procurador do Ministério Público do Trabalho acionou o dono da loja. Não houve um exagero aí? Paulo, eu gosto de ser transparente com as pessoas e aí não vou fazer crítica ao meu colega propriamente de Ministério Público, mas eu vou falar como se a questão tivesse caído na minha mão, tá? Porque eu sou um dos responsáveis pela Coordenadoria de Combate ao Trabalho Infantil aqui em Santa Catarina e lidero inúmeras campanhas sobre o tema. Eu vejo muito assim essas questões como uma questão de intenção. E eu não vi ali a intenção do dono da loja de enaltecer trabalho infantil ou qualquer coisa do gênero. Ele só quis mostrar para o menino que é um menino honrado, que é um menino que tem futuro. Claro que está numa situação de exploração, ainda que sem intenção de muita gente, está. Tem que ser corrigido? Tem. Mas eu acho que o melhor caminho nesse caso talvez fosse pensar na atitude do dono da loja como algo que ele não tinha, né, outra alternativa, senão elogiar o menino que está ali tentando buscar uma vida melhor. Eu faria diferente, Paulo Alceu, e aí eu tenho que ser transparente de que achei que não foi o melhor caminho a gente levar para processamento do dono da loja. Porém, a gente também tem que deixar claro que trabalho infantil não pode ser enaltecido de forma alguma.
Então a gente fica nesse meio termo. Qualquer caminho que o procurador tivesse escolhido, eu entendo que está correto. Eu teria escolhido um caminho diferente e eu acho assim, tem outros meios aí de a gente colocar a nossa mensagem e esse eu acho que não foi o mais adequado. Obrigado por sua transparência. Eu achei importante e interessante isso, até porque a gente, de repente, enfrenta isso no nosso cotidiano. Eu vou mudar um pouquinho o nosso rumo da conversa e vou partir para a pandemia. O que mudou no Ministério Público do Trabalho com a pandemia? A pandemia tem sido um desafio de vida, Paulo Alceu, para nós todos, para meios de trabalho, para a comunidade como um todo, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro. E o principal ponto realmente foi um grande aumento de demanda aqui, de denúncias para o Ministério Público do Trabalho sobre situações trabalhistas e enfrentamento da pandemia. Então, a gente teve muito, muito mais trabalho do que a gente costumeiramente tem, com todas as dificuldades técnicas, né, de poder estar à frente desses trabalhos, porque presencialmente tudo ficou mais difícil, nós passamos para teletrabalho na maior parte dos casos, então enfrentamos dificuldades também técnicas, mas aumentou bastante, sim, questões de frigoríficos, construção civil, supermercados, comércio, etc., todos os segmentos, em todos eles nós fomos mais acionados. E como eu falei antes, a questão da segurança e saúde em Santa Catarina é o principal tema que nós enfrentamos. Durante a pandemia, evidentemente que isso veio mais à tona. Agora nós temos um grande problema que até hoje está sendo discutido, debatido e com uma série de dificuldades, é a história da economia e da saúde. Até que ponto a saúde tem que ser protegida e acaba afetando a economia? Como é que o Ministério Público do Trabalho vê isso, no sentido de proteger a saúde, mas também proteger a economia? Ou ele faz essa divisão? É uma divisão que é difícil de fazer, Paulo Alceu, porque a gente enfrenta uma coisa junto com a outra. E eu vou dar um exemplo aqui de que nós tivemos várias tratativas com o governo do estado de Santa Catarina, alinhando com outros ministérios públicos, tanto estadual quanto federal, para que a gente tivesse muito consenso e muita conversa antes de tomar decisões, né? Então tudo pesa nessa balança. A gente não pode ir para um caminho e esquecer do outro, mesmo como Ministério Público. Claro que a gente tem uma responsabilidade maior aqui com saúde do trabalhador, não há dúvida disso. Porém, a gente tem que contrapor outros interesses e outras situações para que a gente não crie também um mundo paralelo ao mundo real. O mundo real nos exige uma atenção à economia, a atividades econômicas. Então, dentro desse cenário, nós fomos bastante prolíficos em relação a diálogo, a conversa, tentar chegar num denominador comum com alguns segmentos, e creio que nós conseguimos. Inclusive, Santa Catarina andou muito bem aí com regras claras para cada segmento da economia, principalmente aquelas que se destacam mais por aqui, e nós participamos ativamente dessas conversas, nós emitimos orientações, nós fizemos vários trabalhos que não só aquele trabalho repressivo, né, de condenar empresa porque não está adequada. Então, eu acho que essa visão macro nós tivemos sim aqui em Santa Catarina e estamos tentando ter. Doutor Marcelo, o Ministério Público do Trabalho, ele é repressor ou ele é orientador? Ele é as duas coisas, na verdade, ao mesmo tempo. Nós temos tanto um trabalho pedagógico, promocional, que a gente chama de tentar colocar orientações para os empregadores, para a comunidade, para o poder público, mas também a gente é Ministério Público. Se alguma coisa errada chega na nossa mão, a gente tem o dever, não a escolha, né, de corrigir aquele problema, usar os nossos mecanismos aqui de Ministério Público para que aquele problema seja corrigido. E acontece bastante, então nós temos que usar essas duas ferramentas. Não é um trabalho simples, nem sempre a gente tem a melhor escolha fácil de ser tomada, mas muitas vezes o trabalho repressivo é sim necessário e é fundamental. E vocês buscam na justiça a resposta do trabalho de vocês, na justiça do trabalho. A gente tem duas opções também quando a gente atua repressivamente, Paulo Alceu. A gente atua para corrigir o problema. Essa é a grande ideia, né? Vamos usar a palavra repressiva, talvez as pessoas achem muito agressiva essa palavra, mas a gente trata de melhorar algo que estava errado. Então, a gente tem duas, basicamente, opções. Atuar no âmbito administrativo nosso, que é por meio de uma conciliação em que a gente firma um termo de ajuste de conduta com um determinado empregador, para que ele corrija aí num tempo, no prazo concedido, o que estava errado.
ou, se a gente não consegue esse consenso com os empregadores, nós acionamos, sim, por meio de uma ação civil pública, a Justiça do Trabalho, que vai dizer aí, no caso, quem tem razão e se aquelas correções são efetivamente necessárias por meio de ordem judicial. Agora, nós temos e sempre tivemos uma imagem negativa em relação ao empresário. O empresário sempre é o lobo mau da história toda. Isso mudou? Eu tenho certeza que tem mudado ao longo dos anos. A gente, não só do Ministério Público, eu vejo a Justiça do Trabalho bastante diferente aí no entendimento em relação a algumas matérias. Houve a reforma trabalhista, né? Eu acho que o empresariado foi ouvido nesse ponto. Até tem umas críticas de que talvez a reforma tenha ultrapassado algumas situações que não precisava. Porém, sim, o mundo mudou, né? Pessoas leem sobre economia, pessoas leem sites, elas entendem um pouco mais, elas tentam achar um equilíbrio nas relações. E eu sinto assim uma gestão do trabalho bem diferente de 10 anos atrás, quando eu comecei a minha carreira. E algumas coisas eu acho boas, outras nem tanto, mas é a realidade do mundo. Tem mudado e tem mudado sim em favor não dá para dizer em favor, mas um equilíbrio maior existe hoje do que talvez tenha existido em outros momentos. Era exatamente sobre isso que eu queria lhe perguntar, o desequilíbrio que havia. Porque entrar com uma ação trabalhista ou mover alguma denúncia sempre era favorável ao empregado. E o empregador sempre era o réu. E hoje essa cultura, então, já está mais equilibrada, seria isso? Ela está mais equilibrada, mas acho que a gente tem que ter um cuidado, né? Porque quando a gente trata de uma relação, e aí não é só a trabalhista, são várias relações do mundo, seja ela de um consumidor com uma grande empresa, nós contra um grande banco, elas não são iguais, né? A pessoa de um lado não é igual à empresa, ao empregador, ao Estado. Então, algumas relações jurídicas ela tem uma proteção diferenciada, e isso é um pouco da essência do direito do trabalho. Então, com isso, as pessoas confundem essa essência um pouco com o empregado levar tudo por conta disso. O que acontece? Dada essa peculiaridade, essa proteção que existe, algumas presunções favorecem e favoreciam os trabalhadores. Então, as empresas que não conseguiam comprovar a sua tese acabavam perdendo, mas isso acabou se generalizando de uma forma que eu até acho um pouco perigosa. Hoje eu vejo que o ônus da prova está um pouquinho mais dividido, mas essas presunções ainda existem, só que hoje a gente vê um equilíbrio maior, sim, nos julgados, não dá para negar isso, Paulo Céu. Agora, vocês veem também, de repente, dentro de uma ação, vocês percebem que a pessoa pode até se livrar daquilo, usando um termo mais popular, se livrar daquilo, mas não tem um advogado competente para isso, pode ser? Olha, a competência de advogado. Na verdade, Paulo, assim, o processo é sempre uma história de cada lado, né? Ninguém estava lá filmando, acompanhando cada situação. E isso não é só na área trabalhista, não. É na maioria das áreas. Não existe assim, todo mundo filmou aquilo ali passo a passo e sabe como é. Não. A gente tem uma história contada de cada lado. Quem conseguir comprovar melhor a sua versão normalmente ganha um processo. Então, muita gente acha que porque vivenciou aquilo e era diferente na nossa cabeça, aquilo que deveria ser o resultado, mas não é bem isso que acontece. Depende muito de como isso é retratado dentro do processo. Por isso que a gente às vezes ouve, nossa, aquela pessoa foi inocentada lá 40 anos depois de um crime gravíssimo. Porque as circunstâncias ali, as provas que são colhidas, a defesa que é apresentada, enfim, ela tem essas variantes, né? Ninguém estava ali acompanhando efetivamente o que aconteceu. Então nós temos que contar que esse trabalho seja feito da melhor forma. Às vezes não é, mas muitas vezes é. Muitas vezes a gente chega no resultado que seria o correto. Mas existe sim essa falha no sistema como um todo, né? Não só aqui, na vida como um todo, existe essas falhas de não estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Então eu acho que um pouco disso vem um pouco do folclore da coisa. De a gente não ter a precisão do que exatamente aconteceu e na nossa cabeça aconteceu algo completamente diferente, mas o processo acabou demonstrando um resultado que parece que foi injusto ou não. Então essa dificuldade existe no mundo jurídico e a gente tem que enfrentar ela para ir melhorando. Doutor Marcelo, o senhor falou agora há pouco sobre a reforma trabalhista. Eu lembro que na época em que ela foi colocada em debate no Congresso, costumava-se dizer que a reforma trabalhista estava vindo para ajustar alguns erros e ajustar a uma nova realidade que hoje a força de trabalho está voltada muito à tecnologia e etc. Mas se falava muito também que era para aumentar o emprego. Nós estamos hoje arranhando os 15 milhões de desempregados. Claro que a pandemia está colaborando e colaborando muito, lamentavelmente. Mas eu lhe pergunto, aonde é que a reforma trabalhista
falhou. Agora eu gostaria que o senhor me respondesse isso daqui a pouquinho, que a gente vai fazer um breve intervalo. É rapidinho, a gente já volta com o doutor Marcelo Góes Neves, procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho. Esse é o Conexão ND e hoje eu estou recebendo o Dr. Marcelo Góes Neves, que é o procurador-chefe do Ministério Público de Santa Catarina, o Ministério do Trabalho de Santa Catarina. E eu lhe perguntei agora há pouco, antes de nós entrarmos nesse intervalo, sobre a reforma trabalhista, que se falava muito que essa reforma iria aumentar o índice de emprego, que ia favorecer, que seria muito melhor e, de repente, claro, excluindo a pandemia, a gente está vendo que não houve mudança nenhuma. E se houve, foi muito pequena. Aonde a reforma trabalhista falhou, doutor Marcelo? Paulo Alceu, a gente tem que voltar um pouquinho na história aqui e colocar que nós fomos, do Ministério Público do Trabalho, muito críticos à reforma, não na ideia de que nós não precisamos modernizar a legislação. Eu sou um fiel crente de que a legislação ela tem que estar sempre mudando, se atualizando, prevendo novas situações nas relações de trabalho, relações do mundo como um todo. E eu acho que para isso a reforma trabalhista seria importante. O problema é que ela foi um pouco atropelada na nossa visão e ela foi um pouco unilateral, né, para ideologias aí da época que existem até hoje e com pouco diálogo. E eu acho que isso acabou prejudicando um pouco o resultado prático da aplicação da reforma no mundo jurídico e depois ela passando para o mundo real, onde efetivamente isso poderia se transformar em mais emprego. A verdade é que nós temos problemas estruturais aí no Brasil que são complexos, são difíceis, não é uma reforma da lei que vai mudar a realidade dos fatos, a gente tem que fazer um trabalho aí de investimento, de talvez um novo direcionamento que extrapola até a minha atuação, a nossa como um todo aqui do Ministério Público e vai aí para gestão pública, etc. E tem muita coisa a ser feita e não seria uma lei nova aí, feita de uma forma talvez apressada que teria resolvido. Então acho que os números acabam comprovando de que avançamos pouco, mexemos muito e avançamos pouco. Ou seja, o vírus da política atrapalhou de novo. Eu não gosto muito de fazer manifestação política, Paulo Alceu, embora aí eu seja uma pessoa bastante transparente, o meu cargo exige que eu seja o mais neutro possível aqui em questões ideológicas e políticas, mas eu acho que a gente tem tido dificuldades econômicas há muitos anos já, independentemente da bandeira que está à nossa frente, a gente teria que ter realmente uma reviravolta de apoio maior ao empresariado, não dessa forma, não na forma de uma reforma trabalhista em que o outro lado acaba pagando o preço. A gente tem que achar um bem comum aí, políticas de direcionamentos sérios, de melhoria de condições econômicas para que todo mundo tivesse um ganho e não jogar de um lado para o outro e achar que aquilo ali vai trazer um benefício geral, porque não é verdade que a gente está, como você bem pontuou, está muito claro de que a gente não avançou no emprego, né? E os empregos de baixa qualidade também não resolvem. A gente precisa de empregos de qualidade para a economia efetivamente sair do chão e decolar. O senhor defende, então, que seja retomado esse debate e seja efetuada uma nova reforma? Eu acho que a gente poderia redebater um pouquinho da reforma, sim. Eu acho que a gente tem que. Acredito muito de que a qualidade da nossa economia reflete muito a qualidade de trabalho que a gente disponibiliza para a nossa comunidade. E, no momento, eu tenho visto trabalhos de muito baixa qualidade, um pouco trazidos por essa reforma. E eu acho que dentro de um alinhamento geral, não basta só alinhar a relação de trabalho, tem todas as outras, né? A gente tem que ter um fomento maior, a gente tem que se preocupar em manter a qualidade do emprego aqui, criar empregos de melhor remuneração, de melhor qualificação, e para isso a gente precisa de um esforço conjunto, e a gente não está tendo. A reforma, eu acho que atropelou um pouco esse processo para o lado ruim da coisa. E o que o senhor acredita que seja importante e mais urgente para mudar em relação à reforma? Eu acho que a reforma trouxe algumas coisas que geram algumas distorções. Eu vou dar um exemplo aqui que é que eu mais trago para o debate. O Tribunal do Trabalho tinha avançado na questão do crédito trabalhista ter
a correção monetária justa, né? Correção pela inflação e juros e etc. A reforma vai lá e atropela um pouco isso e volta a colocar a TR como correção trabalhista, que é um índice que não corrige nada. Então, basicamente, se o empregador que descumpre a lei teria um benefício de pagar de volta para o trabalhador, basicamente sem juros, sem correção. Então, é algo muito grave, eu reputo isso, né? Então, foi algo atropelado que eu acho injusto, que hoje está de novo nos debates dos tribunais superiores. Eu acho que a terceirização desenfreada é perigoso, inclusive eu converso com alguns empresários que a gente acaba conhecendo e que a terceirização, aquela que é efetivamente uma terceirização, contratar um serviço para colocar na sua empresa, ela não tende a baratear custos, ela tende a trazer, sim, uma organização diferente de trabalho. E quando ela é usada para baratear custos, que é o que a gente vê mais, infelizmente, isso gera aí também uma distorção, trabalhos de baixa qualidade, entre outras situações. Eu acho que a gente teria que melhorar uma série de detalhes e algumas coisas até processuais que não vale a pena entrar aqui porque o público talvez não tenha a compreensão, mas eu acho que o trabalhador está pagando muito caro para poder entrar com um processo em algo que normalmente ele teria direito. E eu acho que esse não é o mundo ideal que a gente gostaria de ver. Acho que a gente teria aquela pessoa que se sente lesada, que se sente no direito de pleitear alguma coisa e não tem condições para isso, deveria ter melhores chances de poder levar a sua demanda perante o judiciário. E hoje eu não estou vendo isso e me frustra um pouco como operador do direito. Doutor Marcelo, usando até um termo mais popular, o trabalho escravo, que a gente costuma sempre localizar no Nordeste, na Amazônia, onde existe uma necessidade maior, onde existe uma pobreza maior, ele também existe em Santa Catarina. E Santa Catarina, que é um estado exemplar. Qual é a situação nossa em relação a isso? As pessoas têm que entender, Paulo, que o trabalho escravo não é aquela figura de séculos e décadas atrás em que nós estávamos lá com a chibata, né, obrigando trabalhadores aí de diferentes etnias a prestar serviço à força. Hoje ele tem uma roupagem um pouco diferente. Ele vem normalmente com aliciamento de trabalhadores de fora, né, de Santa Catarina, mas também pode acontecer aqui, não quer dizer que não aconteça. E esses trabalhadores são submetidos a condições muito ruins, degradantes mesmo, sem banheiro, sem alojamento adequado. Eu já peguei situações em que os trabalhadores eram alojados em antigos chiqueiros de porcos, e situações assim totalmente desumanas, em que traz uma degradância para aquela circunstância. Isso é um trabalho em condição análoga de escravo. É também quando o empregador traz trabalhadores de fora e coloca eles para trabalhar com falsas promessas de um salário X e que teria alimentação e etc. E não acontece nada daquilo. Bem, na verdade, o empregador acaba cobrando o trabalhador por algumas coisas que ele acaba consumindo e ele fica com uma dívida. E essa dívida acaba ele pagando com um trabalho forçado. Então, são essas as principais circunstâncias que nós enfrentamos. Infelizmente, é mais comum do que nós gostaríamos que fosse aqui em Santa Catarina, como colocaste muito bem, né, um estado tão desenvolvido, mas a gente vê essa problemática, inclusive, às vezes em canteiro de obras públicas e etc., condições muito, muito ruins de quem presta esse serviço. Tem muita denúncia em relação a isso, doutor Marcelo? Por incrível que pareça, tem crescido esse tipo de denúncia, né? A gente vê muitas colheitas aí dos diferentes tipos pelo Estado, e normalmente isso traz um pouco do trabalho em condição análoga de escravo, tem canteiros de obras, a gente vê algumas circunstâncias que têm crescido. A qualidade do trabalho tem piorado em muitas vezes. E o trabalho em condição análoga de escravo, infelizmente, é um monstro que tem retornado com mais força em Santa Catarina, e a gente está tentando aqui, como Ministério Público, corrigir isso, não só com o trabalho repressivo, como a gente falou antes, né, esse trabalho de correção, mas também o trabalho pedagógico. Está uma situação complicada e a gente tem que melhorar isso, sim. Fora da área do trabalho, a gente vê muito o que é denominado impunidade. Lamentavelmente, nós estamos convivendo com isso, e principalmente quando a gente olha lá para cima e tropeça no STF. Pelo menos é esse o sentimento que vem às ruas. No segmento do trabalho, há também esse sentimento e há também essa situação de impunidade mais avolumada, como está acontecendo do outro lado? Eu gosto de dizer que nós vivemos num país da complacência, né? Nós aceitamos muita coisa, toleramos muita coisa, e isso reflete não só na nossa sociedade, mas também
dentro do nosso poder judiciário, às vezes dentro do Ministério Público, a gente não pode fechar o olho em relação a isso. Eu acho que há uma complacência generalizada aqui. A gente tolera muito situações equivocadas e erradas e às vezes desumanas, achando que isso é normal e não é, e isso se replica em todas as nossas instâncias, inclusive do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos órgãos de fiscalização, e eu acho que essa cultura merecia uma mudança. E eu vejo o Poder Judiciário como uma peça-chave nisso, Paulo Alceu. E eu acho que muitas vezes sim. Eu acho que, na minha visão, aqui falando do Ministério Público e na minha atuação aí de 10 anos já nessa área, eu creio que a gente está numa fase em que a gente tem tolerado muita coisa, dado muita chance, quando às vezes a repressão ali, a mudança, a penalidade teria feito uma grande diferença. Então, quando a gente tiver ainda essa ideia de que vamos passar a mão na cabeça, vai melhorar depois e não vamos efetivamente punir pelo que estava errado, nós vamos continuar vivendo problemas sérios e mantendo essa cultura que eu reputo bastante ruim para o país, e eu acho que a gente precisaria, sim, de um novo caminho. Eu acho que o Poder Judiciário poderia ser uma peça-chave para isso. Doutor Marcelo, voltando para a pandemia, eu soube que há um trabalho, foi feito um trabalho junto ao Ministério Público do Trabalho em relação a gestantes. O senhor podia descrever como foi realizado isso e por quê? A ideia de proteção às gestantes, até porque logo quando iniciou a pandemia, alguns estudos já apontaram que elas seriam grupos de risco, e também por não ter tido uma orientação muito clara do Executivo Nacional, né, das diretrizes da Secretaria de Saúde, etc., nós, aqui com apoio técnico médico, começamos a encaminhar notificações ou orientações, vamos chamar assim, que é mais fácil, né? Notificações recomendatórias para as empresas, para que afastassem do ambiente de trabalho a gestante, porque ela teria um risco maior se contaminada pela Covid. E nós fizemos isso desde o ano passado, nós já estamos em cima disso há muito tempo, e agora nós recebemos a corroboração definitiva disso, foi sancionada uma lei pelo presidente da República, exatamente solicitando, aí, determinando que haja o afastamento das gestantes do ambiente de trabalho por caracterizar um grupo de risco muito sério e que não deveria estar no trabalho presencial. Então, tem que haver alternativas, ou seja, o trabalho telepresencial, ou seja, algum outro caminho que funcione, mas normalmente o trabalho telepresencial tem sido a ferramenta mais adequada para a gente afastar as gestantes, mantendo a remuneração e mantendo uma qualidade de trabalho. Vocês não são radicais em relação ao home office. Vocês também são mais abertos também ao trabalho presencial. Não para gestantes, né? Para Não, não, grupos não, que eu não digo são. no geral, no geral. Tem situações em que é inevitável, Paulo Alceu. A gente não pode sentar perante a sociedade e dizer que a gente tem que garantir risco zero para tudo. É impossível, né? Humanamente impossível em dizer isso. A gente sabe que um frigorífico não tem como ter um teletrabalho, um supermercado não tem como ter um teletrabalho. A gente tem que ter cuidados diferenciados. É bem diferente dizer que todo mundo tem que estar em casa. São atividades essenciais, são atividades fundamentais aí para o cotidiano de todo mundo, que as pessoas dependem delas para a sobrevivência. Então, a gente tem, até o Estado, eu acho que respondeu muito bem, criando regras claras de como se comportar em cada segmento e regras gerais, e nós seguimos isso. Nós entendemos que sim, onde pode ser teletrabalho, com certeza tem que ser prioridade, mas onde não é possível, vamos trabalhar com segurança. Agora, uma curiosidade que eu ouvi isso muito, claro, em conversas longe do estopo da conversa jurídica, assim, eu até me venho isso agora que o senhor estava falando, as pessoas dizendo, eu estou trabalhando home office, eu estou 24 horas à disposição da empresa. Qual é a linguagem disso correta? A linguagem de que isso pode acontecer efetivamente, né? Cada situação é uma situação, mas não necessariamente uma coisa implica a outra, né? Não dá para a gente concluir que é teletrabalho que está à disposição 24 horas. Muitas empresas aí, principalmente as empresas mais modernas, já têm meios de aferir quanto trabalho efetivamente foi feito, se há um nível que extrapola os níveis da lei, porque as regras são as mesmas, Paulo Alceu. Então, se pode trabalhar 8 horas, se tem que ter intervalo, esse trabalho tem que ser o mesmo, né? Mesmo ele sendo feito em teletrabalho. Então, há meios de a gente medir isso, e as tecnologias estão aí para nos ajudar. Então, normalmente, um trabalhador ele começa a trabalhar no computador, pode fazer um registro lá perante o sistema do empregador, quando vai fazer o intervalo, coloca no sistema, volta, há meios de monitorar. Então, há abusos? Com certeza há, mas há também meios aí de a gente fazer a coisa da forma correta.
A gente tá praticamente terminando, temos mais uns 2, 3 minutinhos, mas eu tenho uma curiosidade que eu gostaria que o senhor expusesse para nós sobre as ações vitoriosas do Ministério Público do Trabalho, que esses recursos foram destinados à pandemia. O senhor poderia me explicar melhor, para as pessoas entenderem melhor? Paulo, a gente, dentro da nossa atuação com o Ministério Público, como eu falei lá no início, a gente pode fazer um termo conciliatório, que é o termo de conduta, pode ajuizar uma ação civil pública. Normalmente, em ambos os casos, há valores ali, caso seja descumprido, ou um valor para compensar o passado que estava errado, digamos assim. Então, são valores que acabam sendo expressivos muitas vezes, e nós temos uma política aqui do Ministério Público Nacional, como um todo, de destinar isso em prol da sociedade, seja para instituições aí que fazem algum tipo de serviço social, algum bem comum. E no caso da pandemia, por nós estarmos enfrentando um problema seríssimo aí de saúde pública, nós elegemos o combate à pandemia como nosso tema prioritário para a destinação desses valores. Não é um valor que é do Ministério Público, ele é resultante das nossas ações e acabam passando das empresas para essa destinação para aquisição de equipamentos hospitalares, maquinário, EPIs, entre outras coisas que ajudam e ajudaram muito aí durante a pandemia, inclusive para hospitais de caridade, hospitais públicos. Então é uma atuação nossa, é uma parte da nossa atuação que me traz muito orgulho, de saber que a gente tentou melhorar a qualidade de segurança no trabalho e nós também conseguimos que recursos fossem aplicados para que a gente tivesse uma proteção maior durante a pandemia. O senhor tem esse montante só para... O senhor lembra? Eu creio que hoje os números até estejam um pouquinho maiores, mas eu tenho um número aqui de 10 milhões de reais em Santa Catarina destinados para o combate e aparelhamento para enfrentamento da pandemia. E é destinado de que maneira? Ele vai direto para hospitais? Como é que ele é distribuído? Ele tem diversas formas. A gente pode destinar para determinada instituição e ela faz a aquisição de equipamentos ou paga profissionais aí que sejam necessários para enfrentamento da pandemia, ou nós, por meio de uma entidade parceira, adquirimos esses equipamentos e distribuímos pela rede de saúde. Parabéns, doutor Marcelo, parabéns. Isso é um trabalho que a gente tem bastante orgulho aqui, Paulo Seu. É algo que coloca real para a realidade um pouco do nosso trabalho. Eu acho que isso nos satisfaz bastante de que a gente contribuiu ativamente aí no combate à pandemia, e eu espero que a gente esteja chegando no final dela, porque a sociedade catarinense merece. É bem melhor do que esse dinheiro ir para uma caixa única e ninguém saber para onde é que vai depois. Por isso que eu lhe dei os parabéns. E agradecendo já a sua participação aqui no Conexão ND, que nós estamos encerrando, lamentavelmente, mas foi um bate-papo bem proveitoso e bem didático. Obrigado, doutor Marcelo. Obrigado, Paulo Alceu. Agradeço ao público, agradeço vocês aí pelo espaço, porque o Ministério Público ele gosta de demonstrar a sua voz aqui, a preocupação que ele tem com o Estado de Santa Catarina, e esses espaços nos permitem mostrar um pouquinho do que a gente faz e mostrar um pouquinho do que é o Ministério Público do Trabalho aqui no Estado. Um grande abraço para o senhor e obrigado você que nos acompanhou até aqui no Conexão ND, e terça-feira que vem estarei de volta. Beijo!